Além de Braga Neto, outros 2 generais condenados por atentar contra a democracia começaram a cumprir suas penas hoje. Só que Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira ainda estavam em liberdade. Eles foram levados no fim da tarde para uma instalação militar em Brasília. De lá, ao vivo, a Heloísa Torres traz mais informações. Boa noite, Elô. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aquele prédio grande ali atrás de mim é o Comando Militar do Planalto. É onde estão presos os 2 generais da reserva do Exército condenados pela trama golpista, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, que inclusive já pediu autorização para receber a visita da mulher e dos filhos. Mais cedo, essa área aqui teve um reforço na segurança, mas agora a gente não vê mais esse reforço. E o comando fica bem próximo de onde foram montados os acampamentos golpistas lá em 2022, às vésperas do 8 de janeiro. Vamos ver agora detalhes das decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre os generais e sobre o almirante Almir Garnier. A pena imposta ao general Paulo Sérgio Nogueira é de 19 anos de prisão. O ex-ministro da Defesa foi preso em casa e levado para o Comando Militar no início da tarde. O general Augusto Heleno foi condenado a 21 anos. Ele também foi conduzido para a mesma unidade militar de tarde. Heleno é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Cada um vai cumprir a pena em uma sala diferente. O Exército não deu detalhes das características desse local, mas informou que a rotina dos oficiais generais seguirá as normas aplicadas à custódia de militares. O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, também foi preso em casa. Ele foi condenado a 24 anos de prisão e chegou na estação rádio da Marinha, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília, nesse comboio, às 4h45 da tarde. As defesas dos 3 militares recorreram na segunda ao Supremo. Todos os recursos foram negados. Nos 3 casos, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os recursos reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento e que seu caráter meramente protelatório autorizam a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória. A defesa de Augusto Heleno reafirmou absoluta convicção na inocência do general e disse que vai lutar pela anulação do processo e pelo reconhecimento formal de inocência de forma incansável e intransigente. A defesa de Paulo Sérgio Nogueira afirmou que foi surpreendida com a decisão monocrática que declarou o trânsito em julgado, que os embargos de declaração não eram protelatórios e que teses absolutórias levantadas pela defesa sequer foram apreciadas. A defesa de Almir Garnier não quis se manifestar. Elô, só um instante, já volto com mais pergunta para você. Vamos trazer a questão de volta para a Júlia. Júlia, nada disso que aconteceu hoje é trivial, esses não são condenados quaisquer. Como é que foi a negociação para definir as condições de cumprimentos de pena dos militares condenados? Renata, quando houve a condenação pelo STF do núcleo crucial composto por militares, né, a maioria de militares, começaram ali as preocupações e as conversas no Exército sobre como seriam essas prisões. Na segunda-feira, teve uma conversa fundamental. O comandante do Exército, Tomás Paiva, reunido com o ministro da Defesa. Quem chega para conversar com eles foi o ministro Alexandre de Moraes. Isso na segunda passada, numa região residencial ali do setor militar urbano de Brasília. Lá, Tomás Paiva fez um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para que não se usasse algemas e para que os militares, e aí quando eu falo militares, eles não estão preocupados com o Bolsonaro ou com o Braga Neto, que mandou atacar o ex-comandante do Exército, isso apareceu nas investigações, mas sim com os 2, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, e com os Kids Pretos, que é o outro núcleo que foi condenado também. Então, pediu para não usar e foi o que aconteceu. Foram 2 generais, 4 estrelas, Renata, que é o mais alto nível da hierarquia do Exército, que fazem parte do alto comando do Exército, acompanhar as prisões. O general Montenegro e o general Baganha. Eles foram os 2, acompanhar os 2 generais da reserva. Augusto Heleno. Augusto Heleno, e levar para o comando
militar do Planalto, nessa sala que foi adaptada, que era uma sala de Estado maior, que colocaram cama, tem banheiro e tal, e onde eles devem cumprir a pena. E é uma situação inédita, porque o que diz a lei é que eles devem ficar presos num lugar onde há um superior hierárquico, mas são generais da reserva. Então, quem acompanha, como quem faz a prisão, entre aspas, são generais também da mesma patente da época que eles estavam na ativa. E aqui a Elô estava na frente do Comando Militar do Planalto. Só uma informação histórica, Renata, aí dentro, no 8 de janeiro, que é a gota d'água de tudo, né, desse processo, inclusive, o Poder Civil, três ministros civis se reuniram com o então comandante do Exército, Arruda, para tratar da prisão dos manifestantes que estavam, como a Elô falou, a poucos metros desse prédio. A polícia militar a serviço, né, por ordem, intervenção federal do presidente da República estava para entrar e os militares colocaram os tanques impedindo a entrada. Só depois de uma reunião que aconteceu aí, onde os dois estão presos agora pela tentativa de golpe, é que conseguiram negociar a prisão no dia seguinte dos manifestantes. Júlia sabe tudo isso muito no detalhe por causa do documentário que ela fez sobre o 8 de janeiro. Júlia, vou continuar na questão dos militares, pedir mais ingredientes para a Elô. Outro ponto importante do capítulo militares. Alexandre de Moraes determinou que a Justiça Militar analise a perda de patente dos condenados e não só desses que a gente está falando aqui agora. Tem mais gente. Eu volto com a Heloísa Torres, que resumidamente vai explicar para a gente qual é a regra, Elô. Olha, Renata, de acordo com a Constituição, a perda de patentes pode acontecer no caso de condenação criminal superior a 2 anos, que é o caso deles. Mas antes, o Superior Tribunal Militar tem que analisar o caso, fazer um julgamento. Esse julgamento ainda não tem data marcada. E será a primeira vez que o STM vai analisar caso de militares 4 estrelas. Renata?